Fato, viu? Caso real, mas tenso. Vamos ver se eu consigo contar esse caso para vocês. Deixa eu colocar aqui e aqui. Cupinchas, ano de 2012. 4 de setembro de 2012, cidade de Hiroshima, província de Hiroshima, Japão. O taxista Hoshiyama, 63 anos, estava lá, final do dia, final do expediente, dirigindo o táxi dele, ouvindo rádio, lamentando que não tinha dado muitas corridas naquele dia. Ele ouve no rádio uma notícia corriqueira, né? Menina desaparecida. Menina com uns 10, 12 anos, saiu hoje de dia e não voltou para casa. Foi o que ele ouviu no rádio. Uma garota desaparecida. Estavam fazendo buscas na cidade. Só o que ele ouviu. Ele tá lá dirigindo, de repente ele para o carro no sinal e vê que tem alguém olhando para ele. Assim, cara, quase encostado no vidro. Era um homem alto, né? Carregando uma mochilona, uma espécie de bolsa. Ele, freguês, vamos lá, né? Faz parte de ajudar a colocar as coisas no porta-malas, né? Ele foi lá, deu uma volta no carro, abriu o porta-malas e começou a ajudar esse cara que tinha 1,80 m de altura, cerca de 19, 20 anos. E ele sentiu que aquela bolsa pesava barbaridade. Pesava muito. E o cara estranho já, tipo, mal colocou, já saiu, não deu boa noite. O taxista começou, né? Estranho, né? Bolsa pesada, né? Fechou e perguntou, teve que perguntar 2 vezes pro cara pra onde é que ele queria ir. Que ele sussurrava. Ele, Hiroshima Eki. Estação de Hiroshima? Beleza. Liga os contadores, né? É pertinho, viu? E começou em direção à estação de Hiroshima. Cupinchas, o tempo todo que eu vou contar esse caso, ele é maior do que realmente durou, viu? Durou cerca de 15 minutos. Mas para esse homem, Sr. Hoshiyama, foi uma eternidade. Bom, ele dirigindo, seguindo, né? Só que aquela sensação estranha com aquele homem começou aos poucos virar medo. O cara apático, assim, quieto, pálido, não falava nada, estático, né? E o Sr. Hoshiyama lá, né? Sabe? De repente ele, não, vou mudar o trajeto. Eu quero ir pro shopping, certo? Akiyama, Akiya, que fica ali do lado da estação. Não quero mais para a estação. Ele, tá bom. Esse que eu pensei é o percurso que ele tinha que fazer, viu? O ponto da esquerda é o ponto de início e ali o ponto vermelho é onde eles teriam que terminar, né? Fukuya, Shopping Fukuya, uns departamentos, lojas de departamentos ali do lado da estação de Hiroshima. 15 minutos de trajeto, viu? Esse é o tempo desse caso. Que real e não menos assustador, porque justamente por ser um caso real. A sorte desse taxista é demais, cara. Bom, taxista acatou, né? Bom, beleza. É caminho mesmo, né? E seguiu. E dirigindo, sabe? 8h54 da noite. Acho que é aqui que entra o meu áudio. Até vou tirar meu áudio do samborzinho para não atrapalhar. Aqui. Ele tá lá e ouve um barulho no carro dele. Um barulhão, sabe, de alguma coisa batendo. E o cara não se mexeu lá atrás, o passageiro quieto na dele, né? E o Sr. Hoshiyama, eita, coisa estranha, né? Barulho. Será que esse cara... Não é possível. Mas será que esse cara colocou um bicho, um animal dentro do meu porta-malas? Foi isso que o Sr. Hoshiyama começou a pensar. Será que tinha um animal dentro daquela bolsa? E ele louco para virar para esse passageiro e falar isso, só que no Japão é praxe, né? Ele tinha 36 anos de profissão como taxista, esse Sr. Hoshiyama. E sabia muito bem o que aconteceria se ele parasse a corrida para acusar, sem provas, o passageiro de se ele estava carregando alguma coisa. Poderia rolar até processo. E até mesmo a perda do emprego dele se o cara reclamasse com a empresa de táxi dele. Então ele ficou, né? Só que enquanto ele ouvia aquele barulho, aquele tranco, né? Ele lembrou do rádio que ele havia ouvido um pouco antes. Lembrou que havia muitos casos de raptos de crianças nos jornais e começou a associar o ponto 1, ponto 2, o barulho, o peso. Não era animal, segundo ele pensou, né? Não. Lembrou do peso, né? Não. Será que não é animal?
Cara, ele começou a... Sabe, naquele começo de angústia. Cara, isso aqui não é animal, não. É uma pessoa. Foi aos poucos, aquela conclusão que ele foi chegando, até que ele chegou na conclusão. Pessoa. Piorou, cara. Porque se por causa de um animal ele não podia falar pro cara, ele não podia muito menos falar agora pra ele assim, ó, tu tá carregando uma pessoa aí? O risco, o perigo é muito grande. E se o cara é um assassino? Outra. E se o cara foge? Outra. E se não é nada? E ele não tem como investigar, não tem como averiguar, sabe? E aí ele decidiu o quê? Ver se ouvia de novo o som. De repente é coisa da minha cabeça, se o Hoshiyama pensou, né? Ah, é coisa da minha cabeça. Não é possível que você é tão azarado de colocar um maluco no táxi e o maluco tá carregando uma pessoa. É muita zica, né? Então o que ele fez? Desligou o rádio, se não me engano é aqui que aparece, fechou o vidro. É aqui que ele desliga o rádio, que aí eu pego a ordem da história. Sabe, discretamente ele desligou o rádio, silêncio total, fechou o vidro do carro, silêncio total, para ver se ouvia. E ficou aquele tempão, dirigindo, vários minutos, né? Não, nada, né? Nada, nenhum ruído. Não. Coisa da minha cabeça. Bobagem. Ele pensou besteira. Coisa da cabeça dele. O Moisugoshi. Pensou demais. Ouviram, né, Copenches? Pois é, sentiu de novo o tranco lá atrás, o barulho lá atrás, de alguma coisa se mexendo atrás no porta-malas. Aí ele teve a certeza. Tinha realmente, não era coisa da cabeça dele, não. Tinha alguma coisa viva dentro do porta-malas dele. E, associando os pontos, muito boa chance de ser uma pessoa. Ele viu no painel o botão de SOS, que nem sei se você sabia que tinha isso no Japão, né? Muitos táxis, principalmente os táxis de cidade grande, tem um botão SOS, um botão de alarme, que não notifica o passageiro. Ele liga os sinais de alerta com um SOS na tela e começa a piscar ali em cima, para alertar as pessoas de que tem alguém perigoso querendo matar ele. Mas não era o que estava acontecendo. O passageiro não estava ameaçando ele. Ele sabia se ele apertasse aquele botão e teria implicações legais por ter apertado o botão por nada. O passageiro teria que ameaçar a vida dele para ele poder apertar aquele botão. Então ele não pode apertar sem ter uma prova. Imagina a angústia do homem, cara. Ele não podia fazer nada. Ele desconfiava, mas não podia fazer nada, porque não tinha uma prova. Entende? Naquela angústia, o que eu faço? O que eu faço? Se tivesse ao menos uma pista, uma evidência, uma prova, né? Ele virou pro cara e falou assim, tu tá carregando um cachorro no meu porta-malas? Na cara dura, na cara de pau. Sabe? Largou assim, tu tá carregando um cachorro no meu porta-malas? E o passageiro, ao invés de responder, o passageiro ficou assim, ó. Quietinho, não falou nada. E aí ele... se ele não consegue responder, é porque que tá carregando sim. Foi o que o Sr. Hoshiyama concluiu. Bom, já tinha uma pista bem forte de que o cara estava fazendo alguma coisa errada. Estava transportando um táxi dele alguma coisa séria. Certo? Possivelmente uma pessoa. Tá, e agora, o que eu faço no Japão, né? Cheio de regras. O que eu faço agora? E ele pensando e pensando, os minutos passando, e ele naquela angústia, certo? Se for uma pessoa dentro do porta-malas, ele pensou com ele, provavelmente ele, o motorista, também seria envolvido no caso como cúmplice. Era o medo dele também. Já pensou se envolver num rolo desses, cara? Rapto? E ser cúmplice de um rapto? Faltava mais ou menos 5 minutos para chegar no destino. E ele lá quebrando cabeça, suando frio. O que eu faço? O que eu faço? Aí ele teve uma ideia. Simples. É só ter até um posto policial, 24 horas, parar na frente dos policiais e examinar o porta-malas com os policiais vendo. Ele teria a segurança dele, certo? Não teria provas, né? Mas teria desconfiança, mas tinha certeza que havia alguma coisa. Poderia ser um animal, poderia ser uma pessoa, ele não estaria tão culpado assim. Boa, isso que eu vou fazer. Eu vou no posto policial com o carro,
E aí ele viu que para chegar no posto policial ele tinha que cortar caminho, tinha que dobrar antes. Nova angústia. Sabe? E se o passageiro percebesse que ele estava fazendo um outro caminho? Pense no senhor de idade, rapaz, com dor de barriga, suando frio. Se esse cara jovem, do jeito que ele era, alto, 1,80 m de altura, forte, mais forte que ele, pelo menos. E se o cara tivesse uma faca? E se decidisse atacar, ficasse com raiva, porque dobrou o caminho antes? Ele chegando a imaginar coisas. Sabe? Ele falou assim, teve um momento que ele sentiu as mãos do cara no pescoço dele. Sabe? E se eu fizer assim, e sentia o cara com a faca esfaqueando ele, de tanto medo que ele tava, esse motorista. Enfim, ele, seja meio que o que Deus quiser. Suando frio, ele começou a traçar o plano para chegar nesse posto policial. Tenho que fazer. Acho que termina o meu vídeo, né? Aqui termina esse vídeo. O caso é longo, né? Mais longo do que 15 minutos, né? Faltando 100 metros para chegar nesse cruzamento onde teria que dobrar antes, viu? Ele lá, sabe? Diz que já tá até com dor de barriga, 50 metros. Louco de medo, suando frio, sabe? Aí finalmente, chegando aquele cruzamento para dobrar, né? Ou ele segue reto e vai para Hiroshima, estação de Hiroshima, ou ele dobra antes e vai no posto policial. E ele, seja o que Deus quiser, aos pouquinhos, né? Com muito cuidado, foi mudando de pista para o passageiro não desconfiar e, sabe, começou a enveredar para aquele caminho, para aquele cruzamento. E ele, seja o que Deus quiser, dobra esse treco, vamos ver o que acontece. E foi o que ele fez. Com cuidado, louco de medo, suavemente deu o pisca e começou a dobrar, sabe, em direção ao posto policial. Que tenso, Cupinja. É tenso um caso desses. E ele com cuidado, bem devagarinho, para que o passageiro não percebesse, foi dobrando e foi entrando em direção à rua onde estava o posto policial. É pra rir, Cupinja, mas é sério o caso, viu? É sério. Muito mais sério do que parece. E seguiram. Certo. Parecia que o passageiro não tinha percebido. Até que, de repente... Motorista... Fio de cabelo batido na martelo não passava. Ar-condicionado. Tá calor demais o carro, tá todo fechado, né? O cara reclamou do calor e ele ligou o ar-condicionado. Era isso. E seguiram, os dois, né? Aquele silêncio, faltando mais ou menos 300 metros para chegar nesse posto policial. Adivinha? Sinal vermelho, para deixar a situação do Sr. Hoshiyama ainda mais. Ele contou na entrevista que foi um minuto, é o que demorava esse sinal, foi o minuto mais tenso, mais agoniante da vida dele. Foi esse minuto de espera. Porque o caso se complica aqui. Por causa de um pequeno detalhe. Vai aparecer o áudio daqui a pouco. E o tempo lá, ele naquela angústia, sabe? E parado o carro, não pode avançar, não pode passar sinal vermelho. O ar pesado. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Não abriu. Sinal vermelho. Ai, Haru. É no próximo vídeo. Acontece. O que não devia acontecer, aconteceu. Sempre parece filme, cara, esse caso aqui. Ele ouviu nitidamente. Me tira daqui. A voz de uma menina. Com todas as letras. E nesse momento ele percebeu que o passageiro mudou. Mudou o olhar. Entende? Aquela comunicação visual do tipo, descobriu. E ele se virou. Tu tá carregando no meu porta-malas uma pessoa? E o cara, eu vou descer aqui. Tirou o cinto, abriu a porta como vocês viram no videozinho e começou a se empirulitar. O Sr. Hoshiyama pensou, se esse cara escapa,
e for mesmo uma pessoa no porta-malas, ele vai fazer de novo. Tenho que prender ele. Assim que o senhor com 63 anos de idade foi lá e encarou o mão, cara, 1,80 m de altura. Pegou o cara pelos pulsos. Tu não vai em lugar nenhum, não. Vem cá. E segurou com força os pulsos desse canalha, esse vagabundo. E por incrível, o cara não ofereceu resistência. Ele levou até o táxi, botou ele sentado. E enquanto segurava os pulsos desse vagabundo, gritou: alguém me ajuda aqui. Tem alguém aí? Alguém me ajuda aqui. E um homem que estava passando no local, disse: o que foi? Olha, tem alguém, uma pessoa no porta-malas. Foi o que o senhor Rochema falou. Pega na minha cintura a chave, abre o porta-malas e tira essa pessoa do lado de dentro. O homem pegou a chave, né, como vocês vêem no videozinho, e foi lá e abriu e... Cupinchas. O caso chega a ser... É umas coisas, cara, que só no Japão, cara. Sabe? Só no Japão. Só no Japão mesmo. É bizarro demais, cara. Tinha, gente, uma menina de 11, 12 anos, raptada pelo vagabundo, no táxi do cara. Fato. Uma sucessão de erros, uma sucessão de acasos salvou a vida dessa menina. Uma menina que ela tinha de 10 a 12 anos de idade. Chamaram a polícia. Ela estava amarrada com fita e com enforca-gato nos pulsos. Ela, fora isso, ela estava sem nenhum arranhão. Estava bem, só estava amarrada. O cara foi preso na hora, certo? Com flagrante naquele momento. E essas aqui são as imagens do caso real. O táxi do senhor Rochiyama e a polícia fazendo a autuação do crime. Parece inventada a história, mas o caso é real, que aconteceu em 2012. Durou 15 minutos o caso. O senhor Rochiyama, esse senhorzinho do táxi aí, foi o principal responsável pela captura desse canalha. Esse vagabundo, pedófilo desgraçado. E pegaram ele no flagrante. Tudo por causa, começou com uma coincidência. O que ele ouviu no rádio, no comecinho, de uma criança desaparecida, não tinha relação nenhuma com essa menina do porta-malas. O senhor Rochiyama, por pensar demais, associou o que dizia no jornal do rádio com o que estava no porta-malas. Essa menina de 10 anos de idade foi encontrada, ela apenas havia se perdido. Foi encontrada um dia depois, intacta, não tinha nada a ver com esse caso. Mas foi por causa de um engano. A menina desaparecida, o rádio e tal, porta-malas, ele associou e finalmente prendeu o vagabundo graças a e salvou a menina graças a esse acaso, essa coincidência de ter ouvido o rádio. Bom, cara, as coisas, mano, nossa senhora, me revolta esse tipo de coisa. Ele... E por incrível que pareça, não permitiram que mostrasse a cara do vagabundo. O cara tinha 20 anos, ele trabalhava em Tóquio, ele voltou para Hiroshima, para casa dos pais de Hiroshima, para tirar a carteira de motorista. Porque seria mais fácil tirar a carteira de motorista lá em Hiroshima. Foi o que ele fez. Viajou de Tóquio para lá, e nos dias que estava lá, no dia que... 15 minutos antes do incidente, uma menina de 11 anos de idade estava fazendo aulas particulares e esperava a mãe vir buscar ela. Nesse espacinho que ela esperava ali de noite, à tardezinha, esse vagabundo, esse canalha se aproximou dela. E foi do nada. O cara teve uma sede, uma tara assim do nada. Puxou: garota, vem comigo senão eu te mato. Com faca. Ameaçou ela com faca. Se não vier comigo eu te mato. Não vier comigo eu te mato. Gente, é um adulto com uma criança, né, cara? Imagina o medo da criança. Levou ela para um lugar escuro ali e amarrou ela com enforca-gato e com fita nos punhos dela e ordenou que ela entrasse dentro dessa mochila. Se tu não entrar eu te mato, não entrar eu te mato. Olha, cara. Nossa, cara, que... Mano, eu tenho vontade de pegar vocês, meus amigos aqui, os amigos cupinches aqui, pegar um cara desses, cara, e botar num ringue com nós. Dá vontade, né, de pegar um cara desses e botar num ringue. Pois bem, graças ao senhor Rochiyama, essa menina saiu ilesa dessa história. E aqui acho que é a conclusão do caso, que me revoltou bastante. E inclusive quem assistiu esse caso nos comentários do YouTube, onde eu peguei esse caso aqui, o pessoal: o quê? Só isso de prisão para esse vagabundo? Deram muito pouco tempo de prisão para ele. Mas enfim, a sucessão de erros, né?
Ao ajudar ele a colocar no porta-malas, ele sentiu o peso. Primeiro acaso, né? Certo? Sentiu o peso. E é isso aqui que eu penso, ele aparece ali, ó. Certo? O incidente, né, da menina, onde ela foi mantida presa por rápido. O canalha só pegou 3 anos de prisão. Só 3 anos, Copenchas. Por raptar, tentativa de rapto e cárcere privado. Foi o máximo que conseguiram dar para esse canalha. Tá solto já. Todo mundo, os japoneses mesmo nos comentários também ficaram revoltadíssimos com isso. Só 3 anos. Mas enfim, se o senhor Hoshiyama não tivesse feito, não tivesse ouvido o rádio, não tivesse pego, ajudado a colocar no porta-malas, sentindo o peso, se o senhor Hoshiyama não tivesse corrido atrás e segurado o cara na unha, o resultado poderia ter sido muito pior. Ou seja, às vezes é bom, viu, Copenchas, ficar de olho em pequenos acasos estranhos, viu? Fiquem de olho aos acasos, viu? Sabe, pode salvar vidas, as coincidências. Esse é o caso, Copenchas, que eu queria, faz tempo que eu queria mostrar para vocês, esse caso do táxi lá de Hiroshima.